Banco do Brasil ainda vale a pena? Bradesco virou oportunidade? Petrobras é compra? BB Seguridade e Caixa Seguridade continuam sendo boas para dividendos? Bruno Rossolini responde essas e outras dúvidas neste vídeo. O caso do Banco do Brasil é muito curioso, porque ou se ama ou se odeia, né? Você tem que ou ser muito, você gosta ou você tem muito. que gostar muito ou você tem que odiar. É. Eu respondi pela seguinte maneira: eu não odeio e não amo nada. Eu olho para as empresas que eu tenho na carteira e vejo se elas estão permanecendo aptas a continuar na minha carteira pela minha tese que eu tenho de investimento. Então é assim que as pessoas têm que pensar. Sim. Então, eu já recebi hate porque eu falava bem do Banco do Brasil e eu já recebi hate porque hoje eu falo a realidade do Banco do Brasil. Que é uma realidade Sim. merda, desculpa a palavra. É ruim. O banco está ruim. A diretoria do Banco do Brasil, os executivos do Banco do Brasil perderam muito a confiança do mercado pelas diversas revisões que fizeram do guidance, porque isso trouxe muito uma imagem de que, pô, os caras estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que eles têm que fazer direito, eles não sabem qual o verdadeiro impacto da crise do agronegócio no banco, e aí foi revisando o guidance. A verdade é que eles não são totalmente culpados por isso, porque o agronegócio é um fator externo, não é o banco que controla um fator climático, um El Niño da vida, não é o banco que controla o preço da commodity, não é o banco que controla se vai ter uma guerra que vai aumentar o preço do petróleo e vai aumentar os insumos. O banco não controla nada disso. Agora, o banco controla como que ele cede o crédito. Sim. E o quão rigoroso ele é ao ceder o crédito. E a verdade é que o Banco do Brasil foi pouco rigoroso a ceder o crédito no passado. Muito pouco, né? Quando o cenário estava muito bom. E agora quer ajustar isso. E tá ajustando, é verdade. Só que aí isso já passou, né? Então ele tem uma safra gigantesca de crédito se deteriorando, continuando a se deteriorar, sem uma perspectiva tão clara de quando que isso vai virar e realmente começar a melhorar. Sim. Então o cenário do Banco do Brasil é esse hoje. Bruno, significa então se eu comprar as ações do Banco do Brasil hoje a R$19,40, elas estão baratas? Aí você tem que falar assim, para qual horizonte de tempo? Se você falar para mim que você vai comprar Banco do Brasil hoje e você quer vender daqui a um ano, eu vou falar para você, cara, provavelmente não tá barata. Provavelmente tá cara, Sim. entendeu? Porque daqui a um ano, o negócio não vai ter mudado nada, entendeu? O fundamento não vai ter mudado. Então, muito provavelmente, as ações não vão performar. Você não vai conseguir ganhar dinheiro nesse sentido. Eu ia falar assim, nossa, você vai ganhar 15%, 20% mais de dividendos, Não tem como. Ah, mas o valuation tá muito baixo. Claro que o valuation tá baixo. Olha o que aconteceu com a rentabilidade do banco. Olha o que aconteceu. Olha o que ele tá trazendo de rentabilidade. Abaixo do... Eu sempre falo isso pro pessoal no canal. Como que você vê se o banco realmente está gerando valor pro seu acionista? Eu falo isso. Veja se a rentabilidade dele está acima do custo de capital do próprio banco. Pensa que é quanto custa pro cara ter a grana, quanto ele remunera nessa grana. Hoje o Banco do Brasil remunera, ou seja, o ROI dele, que é um indicador super importante para bancos, está abaixo do custo de capital desse banco. Então ele não está gerando valor algum. O custo de capital do Banco do Brasil roda o quê? Eu diria, eles não divulgam isso, mas eu diria, olhando para os analistas, roda em torno de 15%. Sim. Então ele está remunerando abaixo do custo de capital do banco. Então é óbvio que o preço-valor patrimonial ali não deveria e não vai negociar uma vez ou mais. Ele vai negociar obrigatoriamente abaixo do valor do patrimônio, porque ele não está remunerando nem o custo de capital daquela grana. Então, o 0,58 do preço-valor patrimonial é justo? Hoje em dia é justo. Porque a rentabilidade está dada ali. A rentabilidade tá uma merda. Então, hoje em dia não dá para você falar que tá barato o Banco do Brasil. Sim. Agora, se você faz uma análise que você vai colocar as suas projeções para o banco e você vai falar, olha, que a gente fale que, ó, o agro tá muito pior, mas eles seguraram a mão, estão pedindo mais garantia para ceder o crédito. Tem uma PL que foi aprovada agora no Senado que vai dar uma ajuda no curto prazo para o Banco do Brasil para renegociação de dívida de produtor rural. Isso vai passar. E aí, então, vai ter um ponto de inflexão onde essa safra ruim de crédito vai sendo ajustada e as novas safras são melhores, são menos inadimplentes, isso vai melhorando. Você coloca isso no seu modelo lá, que seja, projeto lucro. E aí começa a ver uma melhora nos dividendos. E você fala, ó, os próximos 1 ano e meio, 2 anos vão ser ruins, mas depois o terceiro, o quarto, o quinto ano vai começar a ser bom. Aí você coloca isso na sua conta. Faz o preço, faz uma média. Muito provavelmente quem faz isso vai olhar e vai falar assim, opa, a R$19,40 tem margem para eu comprar. Tem uma promoção. Mas não é para 1 ano, não é para 2 anos. É olhando para 5 anos para frente, quiçá 10, 20 para frente. Entendeu? Então é sempre uma questão do horizonte do investimento. Hoje, até que preço eu estou tranquilo para comprar Banco do Brasil? Até R$21 eu compro Banco do Brasil, mas eu estou comprando a R$19,40? Não.
Porque até 21 eu compro. Sim. Não significa que eu vou necessariamente comprar. Entendeu? E aí eu fiz uma continha lá, que o pessoal fala muito essa questão de ponto de preço-valor patrimonial, né? O pessoal olha muito esse indicador. Certo. Eu até acho que é justo de olhar, mas não acho que deve olhar ele isoladamente. Mas como um monte de gente perguntou, eu falei assim, cara, quando que o preço do Brasil fica entre meio e 0,55 do valor do patrimônio? Abaixo mais ou menos de 18,50. Então abaixo de 18,50, abaixo, melhor ainda, de R$18, aí normalmente eu diria que talvez seja uma compra interessante, porque realmente você tem um desconto muito grande em cima do negócio. Entendeu? Muito exagerado, que foi o que aconteceu alguns meses atrás. Sim. Chegou a bater 18,40, se não me engano. E aí eu falei, olha, nesse preço eu faria um aporte forte. Mas não pensando em 1 ano e 2 anos, porque isso vai continuar sendo ruim. Aí me perguntaram, pô, mas aí, se vai ser ruim 1 ano, 2 anos, por que você não compra outra ação? Falei, se a minha carteira fosse totalmente concentrada em Banco do Brasil, eu deveria fazer isso mesmo. É. Mas como eu tenho uma carteira diversificada, que Banco do Brasil representa 9% da minha carteira só, é uma posição grande? É, mas representa 9% do portfólio inteiro? Posso comprar 1% a mais ali? Não, eu posso ficar comprando o Banco do Brasil ainda, porque o carrego dele vai ser ruim, mas o carrego das outras coisas vai ser bom. E o meu portfólio como um todo vai continuar gerando resultado. Pra mim, por isso que o problema da concentração é esse. O cara concentra demais, quando dá um negócio ruim, ele se ferra nas duas pontas. Não consegue nem mais comprar a mesma ação, porque tá muito ruim, e ainda não consegue performar o portfólio, não dá dividendo, não performa. Então, a diversificação ajuda até nesse sentido. Dito isso, o Banco do Brasil está ficando atrativo, mas para um horizonte longo de tempo e sem pressa. As pessoas não deveriam comprar, na minha opinião, na pressa. Deveria ser de pouco em pouco, sem pressa, porque o cenário continua desafiador e com bastante incerteza para os próximos 2 anos, eu diria. BBDC4. Cara, eu gosto de Bradesco, sabia? Uma análise que eu fiz, que eu não peguei o timing correto, foi quando o Bradesco tava ali também 11, negociando 12. abaixo, tava Nossa. abaixo do valor patrimonial, todo mundo falando que era um desconto. E aí eu fiquei com essa dúvida, eu falei, cara, será que realmente tá num momento ideal ou não? E aí eu não quis comprar. Só que, na verdade, aquele era um momento muito ideal para comprar mesmo. Porque era a recuperação do Bradesco, né? Ele tava passando por aquela recuperação de resultados. Então tava passando por aquele ponto de inflexão onde o negócio tava caindo e começaria a melhorar. E aí, logo quando deu aquele estalo de começar a melhorar, o Bradesco disparou. E aí acabou ficando um pouco mais caro do que naquela época. Então eu perdi essa oportunidade, mas sempre falei aqui, inclusive eu lembro, Sim. teve um episódio aqui no podcast, alguns anos atrás já, que eu lembro que você me perguntou, tem muita gente falando que o Bradesco vai falir, você acha? Eu falei, cara, essa é a maior besteira, a maior merda que os caras estão falando é isso. É o fim do Bradesco. Porque não vai ter fim do Bradesco. O Bradesco não vai falir, o Bradesco não vai quebrar. O Bradesco está se reestruturando, está passando por um momento de dificuldade. Mas eu acredito que vai se recuperar. Eu falei isso. Sim. Só que eu não tive a convicção 100% de comprar. Então eu fiquei de fora. É que às vezes você pega outras oportunidades ali, né, Bruno? Eu acabei ficando com outras oportunidades na minha carteira. Hoje, banco na minha carteira, eu tenho o Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, eu tenho lá, que inclusive tá caindo bastante. Mas o Bradesco é um banco bom. Se você falar agora, nesse preço, eu não sei quanto que tá mais ou menos agora, uns 19 e pouco? Agora tá 17,66, tá? de- Uma promoçãozinha. Então, a 17 e pouco é um preço bom? Cara, eu acho que é um preço bom. Inclusive, eu tenho na minha plataforma lá, no Panorama do Investidor, eu tenho meus cálculos, né, de preço teto. E Bradesco dá margem. Ele dá margem. É uma margem boa, inclusive. E só que é que não dá pra eu ter tudo, né? Eu já tenho 3 bancos na carteira, né? Eu tenho que focar um pouco meus aportes, eu já tenho bastante ativo. Mas eu não acho que seja ruim. Eu não acho que seja ruim. Agora, a melhor oportunidade foi comprar ali na recuperação, no ponto de inflexão, a 11 e pouquinho. pô. Ali quem comprou estourou. Acho que é um preço maravilhoso, cara. É muito bom. Eu comprei pra carteira da minha Cara, filha, mas eu comprei pouco. Então. Essa que é a dor questão. de corno, que é Essa que é a pior dor de ainda. Por isso que o ideal, na verdade, é você ir comprando sempre de pouquinho em pouquinho. Não ficar tentando adivinhar o fundo. Não adianta. Porque o cara compra 11 e pouco, compra 12, compra 13, compra 14, vai comprar 13 de novo. Então vai comprando de pouquinho em pouquinho, aproveitando o bom preço. Eu acho que é bom, é um banco interessante. Eu acho que não chegará aos pés no sentido de nível de rentabilidade como o Itaú. Não acho que chegará a esse nível. Mas acho que tende a performar muito melhor nos próximos 2 anos do que o Banco do Brasil. Muito melhor. E quem comprou lá, parabéns. Eu acho que o pessoal fez certo. Eu fiquei de fora dessa, infelizmente. Mas Exatamente. É isso. Não dá pra acertar Não tudo, dá, né? não tem dá pra como ter acertar. tudo. Mas E qual que é a sua maior, hoje em dia? É a BB Seguridade? Hoje, que você tá na mais minha animado? carteira maior é BB Seguridade. E abaixou, né, BB Seguridade? Abaixou, aí voltou, bateu seus 42, se eu não me engano, aí voltou pra 30 e pouco, 33 e pouco por aí. E aí aí agora a gente tá mais ou menos a 37, quase 38, se eu não me engano. É uma empresa excelente, ótima margem,
muito defensiva, mesmo com as dificuldades do agronegócio. Coloca aí, pro pessoal ver aqui, ó. Continua trazendo ainda um resultado bastante resiliente. BBSE3. Eu acho que o resultado é resiliente ainda, apesar das dificuldades, é verdade. Vai passar por um momento mais difícil agora por conta do agro. Sim. Só que eu acho que o mercado bateu tanto na BB Seguridade, mas tanto, que eu acho que ela tá atrativa mesmo assim. Entendeu? Mesmo com as dificuldades. Tá diferente do Banco do Brasil. É. O Banco do Brasil bateram bastante, é verdade. Só que, e porque o resultado caiu muito. A BB Seguridade tá muito mais resiliente e bateram meio igual, na minha opinião. Então acho que ela é mais atrativa hoje, comprar BB Seguridade a 38,19 como tá ali, do que você comprar Banco do Brasil a 19,40. Minha opinião é essa. Mas eu tenho uma tese de que agora tá sendo interessante ter seguradora no portfólio. Então quando a Caixa Seguridade caiu ali para 17,40, 17,30 de novo, e a BB Seguridade também deu uma caída, eu fiz um vídeo no canal falando, cara, eu acho que é uma oportunidade interessante pra gente ter seguradora. Eu falei, por que isso? Porque num cenário onde a gente tenha taxa de juros mais alta por mais tempo no mundo, por conta desse risco inflacionário, que a gente já começou a ver que a inflação realmente começou a aumentar por conta desse petróleo mais alto por mais tempo aí do conflito, seguradoras vão ser bastante defensivas para a carteira. Porque o operacional delas tá meio dado. BB Seguridade, mais dificuldade do que caixa. Mas, todo mundo tava postando como que fala? Os analistas, né? Estavam falando assim, não, agora é hora de vender porque os juros vai cair. Eu falei, vão tomar na cabeça e vão tomar, cara. Porque o juro não vai cair mais tão rápido quanto eles estavam achando. A maior merda que desculpa o palavrão de novo, mas a maior cagada que os analistas podem fazer é continuar recomendando compra ou venda de seguradora baseado em projeção de queda ou não de juros. Tem que parar de olhar pra isso. Tem que parar de basear as recomendações nisso. Sim. Só que eles continuam fazendo isso, tá? Só queda de juros. Olham pra queda de juros e falam, não vai ser mais tão interessante, os juros vai cair, então não vai ser tão interessante. Cara, ferre se os juros vai cair, se vai subir agora. Olhe pro negócio como um todo. Mas os juros vai cair, o resultado financeiro vai ser um pouco pior. Tá bom, que seja um pouco pior. O operacional vai ser o quê? Vai ser um pouco melhor? Vai ser igual? Mas o lucro vai cair um pouquinho nesse ano. Tá, tudo bem se o lucro vai cair um pouquinho nesse ano. As coisas não são em linha reta. Só que os analistas, de novo, ficam tentando adivinhar pra onde vai os juros, adivinhar pra onde vai o dólar e erram. Porque é difícil adivinhar isso, cara. É difícil de prever. Entendeu? Olha quanta coisa, olha quanto fator pode acontecer. E as seguradoras, num cenário onde mudou essa tese, de que os juros ficou mais alto por mais tempo agora, o risco inflacionário voltou, vai ser defensivo pra carteira, vai ser interessante. Tanto é que Caixa bateu 17 e pouquinho, já voltou. Já voltou tudo. BB Seguridade bateu 32 e pouquinho, voltou pra 38. Daqui a pouco volta a subir, entendeu? Então eu acho que vale muito a pena e eu diria mais. E qual que você acha melhor? Coloquei Caixa Seguridade, agora 18. Não, quase 19, né? Cara, eu acho as duas bom. As duas são boas. As duas são ótimas. E eu acho que cabem as duas na carteira porque elas, apesar de serem do mesmo setor, elas têm complementariedades. Então, falando o operacional dela, né? Falando do resultado operacional dela. Market share maior da Caixa Seguridade está em habitacional, residencial, ou mercado imobiliário em geral. E BB Seguridade está no mercado agro em geral. Coloca dessa forma bem basicona para o pessoal entender. Então, elas se complementam. São modelos de negócio muito parecidos, com segmentos de atuação macro diferentes. Um atua mais na parte de mercado imobiliário, outro atua mais no mercado agro. Então, cabe na carteira. E justamente essa duplinha é muito boa, porque se a gente tem um momento do agro muito ruim, uma não sofre tanto. Se a gente tem um agro muito bom, a outra não performa tanto, mas a outra performa muito. Então, sim, eu acho que é uma duplinha muito interessante para uma carteira previdenciária. Traz muita previsibilidade. Bruno, do ponto de vista de retorno total, eu acho que eu vou conseguir ter um retorno maior em SpaceX, sei lá. Talvez você possa ter um retorno mais rápido em SpaceX mesmo. Só que na Caixa e na BB Seguridade, grande parte do seu retorno total vai vir a partir dos proventos pagos pela companhia. E é isso que traz a previsibilidade para uma aposentadoria. Não é na oscilação do mercado. A oscilação do mercado é incerta. O dividendo que você vai receber e o dividendo reloginho que elas pagam, isso é previsível. Isso é o que você vai usar na aposentadoria. Então, é uma questão do que você quer ter para a carteira, do objetivo. Quer dizer que, eu posso ter as duas? Depender, você pode ter SpaceX e Caixa. Mas são coisas diferentes, né? São, talvez, estratégias diferentes. Eu tenho as duas, acho bom. E o preço delas, hoje, Caixa, eu acho que esticou um pouco. Compraria abaixo de R$17,50. Como eu comprei há poucas semanas atrás. A BB Seguridade eu compro hoje. Eu compraria até uns 40 e poucos. É o que eu falo pro pessoal. Numa carteira previdenciária, cara, pra aposentadoria, pra você ganhar renda, não precisa inventar, cara. Os caras, quando eu falo os caras, o Barsi, o Bazin, todos esses caras que vieram lá de trás, eles já falaram pra gente o que funciona.
Eles falaram, é banco, é utility, é seguro e é commodity. Acabou. Não precisa inventar a moda, entendeu? O pessoal gosta de inventar a moda. Ah, Bruno, por que você não compra Alus na carteira? Porque é sair do básico. Pra que eu preciso sair do básico, sendo que o básico funciona? Ah, mas a Alus não é boa? É até que é boa. Mas pra quê? Pra que eu preciso sair? Por que eu preciso sair do que funciona pra ir pra algo que talvez funcione por pouco tempo? Ou não toda hora? Exatamente. É isso a minha crítica. As pessoas querem ficar sempre tendo alguma coisa nova pra falar, girando. Precisa ter coisa nova pra falar, é só se fazer o básico. E acabou, entendeu? Parece muito louco isso, mas é muito fácil, é muito simples, é mais simples do que parece, né? Essa é a minha opinião. E aí eu falo isso no canal pra caramba, e a maioria do pessoal que me acompanha concorda. Às vezes chegam uns gatos pingados lá e falam assim, ah, lá vem esse cara falar da mesma coisa, ou, nossa, ele fica torcendo para as ações caírem. Aí eu vejo que o cara às vezes é novo, não entendeu a pegada. Sei. Mas eu torço para que caia as ações, porque desde que o negócio esteja bom. Se cair o negócio for bom, pô, oportunidade, É a melhor, eu falei, é o melhor cenário do mundo é esse. Se você dividir o quadrante aqui, um quadrante de decisões, o melhor quadrante é preço baixo, fundamento muito bom. Aí seria mais ou menos aqui, né? Aqui. Preço baixo, fundamento muito bom. Então, é isso. Na história, a gente viu isso muito acontecer. E vai continuar acontecendo. Uma outra empresa que eu tô de olho agora pela correção, Petrobras. Petrobras. Falaram assim, Bruno, você vendeu Petrobras 50? Eu fui vocal, fiz vários vídeos falando que eu não venderia. Aí agora vem um monte de cara, deveria ter vendido. Eu falei, eu não deveria ter vendido nada. Porque meu objetivo não é esse. Meu objetivo é acumular ações de um bom negócio que paga dividendos, do negócio que eu acredito que tenha crescimento para os próximos anos e que me gere a renda passiva. Esse é meu objetivo. Aí, ó. E aí a Petrobras, ela chegou a bater quase 50, tá vendo ali, ó? E começou a corrigir umbilicalmente com a correção do petróleo. Se você colocar ali e escrever Brent, você vai ver o gráfico do petróleo, do contrato futuro do Brent. Não é necessariamente igual, mas os movimentos macros são muito parecidos. Brent, BRENT. Aí, ó. Esse é o contrato futuro de agosto do petróleo Brent, né? Mesma coisa. Então você tá vendo, ó? Olha, o movimento ele não é necessariamente igual, mas o movimento macro dele é o mesmo. É bem parecido. Então bate na máxima o petróleo, as petroleiras batem na máxima. O petróleo corrige, as petroleiras corrigem também. Então assim, mudou alguma coisa o fundamento da Petrobras? Mudou nada. Da estratégia da Petrobras não mudou. Um petróleo mais alto, tudo mais constante, a Petrobras poderia gerar mais resultado, volume e preço, né? Mas um petróleo que cai pra casa dos 80, continua sendo muito melhor do que o petróleo a 60 para a Petrobras. E continua, e o preço começa a corrigir e começa a ficar bom. Pô, eu pagava 36, até 36 em Petrobras com Brent a 60, 65. Por que eu não vou pagar 36 com Brent a 85? Entendeu? Então, ainda bem que tá corrigindo para eu poder comprar mais as ações. E aí o pessoal fala, mas você acha que a Petrobras tem a crescer? Tem. A Petrobras tem planos, eu não diria que nem são audaciosos, são planos plenamente factíveis de continuar aumentando a sua produção. A entrada da margem equatorial, por exemplo, que é um negócio que eu acho que hoje não tá no preço, acho que ninguém tá olhando para isso. Ninguém tá olhando para isso. O petróleo, o pré-sal em algum momento vai chegar no seu ápice, é verdade. Só que tem outros projetos para aumentar a sua produção, entendeu? Então tem que olhar isso daí, isso tem que ficar no radar das pessoas. Mas não é para agora, não é para um ano, não é para 2 anos, é para 10 anos, entendeu? Então eu tô sempre comprando Petrobras, sempre comprando. Raramente eu vendo as coisas, cara. E Petrobras é uma empresa muito binária, hein? Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. E Prio não é mais interessante que Petrobras? Prio? Cara, eu gosto de Prio, tá? Ela tá no meu radar. Eu perdi uma oportunidade de comprar Prio ali a 35, antes dessa subida toda do petróleo. Vai voltar. Petróleo voltando, Prio vai voltar a abrir oportunidade. Eu acho que é uma empresa de qualidade. Tô muito na expectativa da política de dividendos que vai ser anunciada ainda esse ano, de acordo com a própria diretoria. Beleza? E a queda também, ó, se colocar o gráfico aí... A queda é exatamente igual. Então assim, mano, onde que a gente compra empresa de commodity? Qual é o melhor momento? Quando a commodity cai. Quando a commodity cai é que ninguém quer. Então é quando a gente vai comprar. Quando a commodity tá na sua máxima histórica, você não vai comprar uma empresa de commodity. Ah, mas eu perdi o bonde, eu acho que a commodity vai continuar subindo. Se ela tá subindo, se ela tá muito forte, esquece, cara, espera. Espera corrigir, porque a commodity é cíclica, então ela vai corrigir e depois você entra. Então eu gosto da Prio, eu acho que ela tem uma política de dividendos que vai ser bastante robusta, vai conseguir juntar duas coisas, que é a empresa pagar bom dividendo quando a commodity está no bom preço e a empresa está não alavancada, pouco alavancada, e vai segurar os dividendos quando a commodity não estiver num bom preço e quando a empresa estiver investindo.
Investindo, a Prio investiu bastante já. Então, muito provavelmente, ela não vai precisar investir tanto assim pelos próximos anos. A alavancagem vai baixar. Então, vai ficar só uma relação entre preço da commodity e momento da Prio. Sim. O petróleo, mesmo que fique ali, você colocar o Brent, sei lá, tá o quê? 80 agora, provavelmente? Tá, né? ia Porque ficar caiu naquela pra caramba. 80. Brent 80, a Prio consegue claramente pagar dividendo. Eu diria 80. que é uma política de provavelmente mais de 10% de yield que eles vão pagar por ano. Então, é bom. Agora, tem a incerteza da política. Eu prefiro esperar. Então, eu inclusive, acho que numa carteira previdenciária você pode ter Prio e Petrobras. Pode ter as duas. Pra quem não gosta de governo, então só Prio. Pra quem acha que o governo vai quebrar tudo, eu não gosto de risco de ingerência, então não tem a Petrobras, tem a Prio. Só espere um preço um pouco mais interessante. Daqui a pouco vai acontecer isso daí.